E até o que eu vou trazer aqui é um assunto que veio dos bastidores ali, que foi uma história maluca. Acho que o que você falou foi maluco, mas o que eu falei depois também foi tão maluco quanto, né? Que um dia você falou bem assim, poxa, caiu um balão em cima do estoque, daí eu falei, caramba, se bem que um dia caiu um helicóptero na esquina ali da antiga JPB. Antes de eu falar dessa história do helicóptero, eu queria que você falasse dessa história do balão que caiu em cima do teu estoque. Como é que foi isso? Cara, é assim, a gente entrou nesse assunto falando a questão de logística, de galpão, né? Que a gente passou por algumas mudanças recentes, assim, de logística, né? E aí eu tava comentando com o Gabriel dos benefícios de eu estar dentro desse novo formato que nós estamos agora. E aí eu falei, cara, uma coisa que eu não preciso mais me preocupar, que é uma coisa que aconteceu quando a gente tinha esses galpões de rua, esses industriais, né, que não é dentro de um condomínio, é que, pô, dá meia-noite, toca o alarme, você fica desesperado como empreendedor, porque né, você tá com o teu estoque ali, você tem uma série de... Por mais que tenha segurança, tenha seguro e tal, cara, qualquer problema que você tem ali, você tem que se justificar com seus dezenas de milhares de clientes. E aí eu contei, né, que teve um fatídico dia, né, que eu tava uma noite em casa, de repente toca o meu telefone do dono do mercado, tem um mercado, né, do antigo CD. Fernando, corre aqui que tá pegando fogo. E aí um funcionário meu do financeiro também, que tinha um contato do dono do mercado, ligou pra mim, Fernando, tá pegando fogo lá, caiu um balão em cima do CD. Eu falei, meu Deus. Daqueles gigantes mesmo. Não, daqueles que essa galera irresponsável solta por aí. Uhum. Sei lá, devia ter uns... Eu não entendo muito de balão, mas devia ter uns 25 metros, 30 metros de altura, assim. E é engraçado, inclusive ele era até religioso, a parada. É Deus tacando fogo no... Tinha uma imagem de um santo lá e tal. É Deus querendo me dar um sinal, né? Cara, aí o período de eu sair da minha casa a chegar no CD, passa tudo pela tua cabeça, né? E aí eu lembro que eu cheguei, cara, o balão ele caiu, a parte do fogo ali caiu em cima do mercado e o restante caiu no estacionamento do galpão nosso. Então eu gosto de contar, eu contei essa história, né? É uma coisa que a gente tá risada hoje, mas aqueles momentos ali foram meio tensos. Que são os desafios, né? As dores de cabeça de quem quer empreender no país da impunidade, né? Porque se fosse um país sério com isso, essa galera não tava soltando balão em aeroporto e etc. Então, eu fui refém de um acidente desse. Graças a Deus não pegou no estoque, mas poderia ter causado um problema muito maior, né? Nossa, mas e o mercadinho? O mercadinho pegou um pouco de fogo, cara. Ele Aham. teve mais prejuízo, Putz, infelizmente. nossa. Né? Eu não sei se acharam quem foi que soltou isso e tal, mas por a nossa ser uma região onde a gente estava um pouco mais periférica, pelo jeito veio de alguma cidade do lado, assim, e tal, porque Uhum. ele veio muito alto, né? Caramba, que Que aí você loucura. começa a entrar nos jornais, você começa a ver a mídia postando aquele balão gigantesco caindo, assim, ó. Enfim, é desesperador, não recomendo que ninguém passe por essa experiência, mas eu acho que essa foi a experiência mais maluca que eu já tive com galpão, foi essa do balão aí. Muito maluco mesmo. No estoque antigo, lá na cidade de Araucária, o que aconteceu, eu tava comentando ali com o Fernando, a mais ou menos uns 900 metros ali da onde ficava o estoque, simplesmente um dia falaram assim, nossa, caiu um helicóptero. Eu falei, não, pode, caiu um helicóptero ali, mas ia explodir, ia pegar fogo, ia dar tudo errado. E, de fato, tinha caído um helicóptero. Só que ele caiu bem num lugar, assim, numa rotatória que eles chamam na cidade de... como se fosse a rotatória do parafuso. Né? O Uhum. pessoal sempre fala, o parafuso. E caiu um helicóptero, onde as pessoas ficaram em estado grave, mas ele caiu numa grama que detonou o helicóptero. Acho que ele veio em pane, assim, descendo, ele não caiu com tudo. Ainda bem que ninguém morreu, mas eles foram levados ali em estado grave. E Trágico. foi insano isso. E a gente estava conversando sobre os momentos complicados de ter o estoque para rua, né? Uhum. E eu até falei assim que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema de invasão. Já teve uma tentativa, até vou abrir para vocês aqui o que aconteceu. Mas a Shopee, por muito tempo, ela foi num prédio antigo que ele tinha espaços residenciais em cima. E à medida que cada morador foi saindo, eu fui alugando.
Depois eu aluguei o prédio inteiro. Depois eu aluguei o prédio na frente. Depois o do lado, na frente. Depois eu peguei um prédio a umas 2 quadras. E depois mais um. Eu cheguei a ter 7 contratos de aluguel no mesmo bairro ali. Gostoso administrar isso. Putz, cara, era uma maravilha, assim, mas era num raio, assim, bem pequenininho. Você fazia tudo a pé. Daí eu tinha um carro utilitário, que a gente tem até hoje, né? Que fazia todo esse translado e cuidava disso. O que me arrepiava, quando eu tocava o alarme, que eu tinha vários alarmes, assim, de madrugada, eu via assim, caramba. Daí eu entrava nas câmeras... Você vai adiantar o quê, né? Você vai lá enfrentar o bandido? Poxa, mas das centenas de vezes que tocou, ainda bem que nunca foi nada. Também uma coisa muito difícil foi quando a gente recebia lotes do PlayStation 5, que é engraçado que o prédio, ele era todo nosso, mas eu pintei só uma portinha pequenininha pra parecer que a loja era só aquilo. Esse é o brasileiro, cara. O brasileiro é muito criativo. Não, era só aquela portinha, mas o prédio inteiro, ele ficava lotado de PlayStation 5. E tinha milhões ali, eu ficava, nossa, cara, isso aqui tem que ir embora hoje. Chegava, já vendido, tinha que enviar. O ruim é quando passava a noite. Hoje, graças a Deus, não tem esse problema, né? Mas também histórias aí. E uma vez teve uma tentativa de invasão, que foi lá um cara drogado, assim, né? Eu tenho esse vídeo até hoje, assim, que ele simplesmente, 3 da manhã, chegou na frente da porta, que era aquelas que você desce, assim, bem de comércio de rua, e ele, com a mão, ele ergueu, ele conseguiu fazer um espaço que ele passava ali, né? E ele ergueu, e quando ele foi entrar, ele bateu a cabeça num vidro, que das 5 portas de ferro, justamente a única que ele tentou abrir tinha uma parede de vidro, vamos dizer assim. Senão ele estava dentro ali. E, cara, foi Deus aí que deu uma força pra gente, né? Ele deu um prejuízo, né? Esse cara que eu tive que trocar. Foi Deus ou foi o vidraceiro? Ele agiu ali de uma maneira que salvou a gente, cara. Mas coisas que acontecem, né? Quem empreende tem história pra contar. Essa vida de empreendedor realmente é muito maluquices, cara. Eu fico às vezes me questionando como é que eu fui entrar nessa vida de empreendedor, porque é apaixonante, mas às vezes você fala assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Porque nesse país aqui a gente precisa ser muito resiliente, né, Gabriel?